Boa noite. Boa noite, boa noite. Queria fazer uma saudação especial aqui às nossas participantes. Eu sou Ariane Leitão, quero agradecer o convite da Rede Coop em poder mediar esse debate aqui, essa live, no mês da mulher, tratando sobre as mulheres na Rede Coop. Então, agradeço o convite, faço já um agradecimento não só à Rede Coop, mas também a possibilidade de poder falar com as meninas aqui, essas mulheres maravilhosas que lideram aí junto à agricultura familiar, empreendimentos e cooperativas, e especialmente são lideranças femininas, né? São mulheres que representam a força feminina junto à agricultura familiar. Então, a ideia é que a gente possa hoje, aqui, através dessa live Mulheres na Rede Coop, contar um pouco, né, dos desafios e das conquistas que essas mulheres tiveram para chegar à liderança, à frente das suas cooperativas ou empreendimentos. A ideia é poder ouvi-las um pouco, para que elas possam dividir esse conhecimento conosco, e especialmente dar notoriedade às histórias femininas também junto à agricultura familiar, porque as histórias femininas nós sabemos que não são as que mais são contadas. Então é uma iniciativa muito bacana da Rede Coop, né, de poder dar esse espaço aqui, ofertar esse espaço, mas um espaço que as gurias, né, também já conquistaram, ofertar esse espaço de debate aqui para a gente poder ouvir um pouco dessas histórias, compartilhar conhecimentos, compartilhar perspectivas e compartilhar também isso tudo com as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero pedir desculpas, está super calor aqui onde eu estou, e quero de imediato, vamos ver, vamos saudar, que estou lendo o roteiro que já me passaram, então vamos saudar aqui, quero saudar cada uma das nossas participantes. Primeiro, a mãe Bia da Ilha, que representa aqui o empreendimento Quitandas. Tudo bem, Bia? Seja bem-vinda, para vocês falarem um pouquinho, se apresentarem nesse primeiro momento. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a mãe Bia de Iemanjá, a Bia da Ilha. Estou muito feliz, né, por estar esta noite aqui com todos, todas e todes. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Eu não vou tecer os comentários agora, vou tecer depois, quando elas começarem a falar, tá? Agora, a Michele Berzolin, que é presidente presidenta da Comafit, e representante também da Cressol, é isso, Michele? Depois você vai contar um pouco para nós, né? Presidenta da Comafit, saiu na Globo, saiu na Forbes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com a Rede Coop e com todas essas mulheres aí maravilhosas. E isso mesmo, presidente da Comafit e coordenadora da Cressol de Itati. Legal, parabéns, a Michele, jovem mulher aí à frente desses espaços tão importantes. E a Tanara Lucas, minha amiga Tanara, que é presidenta da Girassol. Tudo bem, Tanara? Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. E sim, estou aí completando agora, no final do ano, nossa primeira gestão aí à frente da Girassol. Bom, eu já falei que eu, estou super feliz de poder participar desse momento aqui, mas quero agradecer de novo, porque as gurias são fera, né? A gente vai ouvir um pouco dessas histórias e também ouvir
como que, além desses desafios e dessas conquistas, como que esse trabalho acabou se conectando junto a essas cooperativas, esses empreendimentos, acabou se conectando com a Rede Coop, né, que é essa rede aí de cooperativas que une o trabalho de todas as cooperativas aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos começar ouvindo nossa primeira participante, a Bia, a mãe Bia da Ilha, que representa, já falei aqui, o projeto Quitandas. A Bia, que está estampada para todos e todas e todos verem aqui em Porto Alegre, com uma pintura linda ali no centro administrativo, teve uma grande inauguração representando a força da mulher negra, a representatividade da mulher negra também na nossa cidade, né, Bia? Nas construções históricas do nosso estado, do nosso país. Então, a gente quer te ouvir e também eu, pessoalmente, aqui, te fazer essa saudação maravilhosa aí, que tu és, né, uma representante nossa, e que aquela pintura, né, ficou, cada vez que eu vejo ela, eu digo isso, mas vou dizer de novo, né, ficou linda, a gente ficou muito orgulhosa, né, imagino todas as mulheres, né, ficaram muito orgulhosas de ver aquele espaço ali, com uma mulher negra pintada, representando a nossa luta. Boa noite, por favor. Então, gente, olha os negros e negras, pretas e pretas aí, minha gente, né? Fazendo acontecer. Quero saudar a todas vocês, né? E saudar todas as mulheres, né? Porque nós ainda estamos no finalzinho do mês de março, então essa saudação. Esta negra aqui, como toda e qualquer negra e preta neste país, né? Teve lá suas dificuldades, sim. E, para isso, a gente foi caminhando e aprendendo a dar passos, né? Fiquei muito, muito feliz no momento em que vem uma mulher, né, que é a Mona Caron, pega esta questão da arte, porque ela é maravilhosa, tanto ela como o companheiro dela, o Mauro, né? E coloca a questão da pesquisa dela, que são as plantas, né, e que são as ervas que são muito utilizadas com os povos tradicionais de matriz africana e o povo de terreiro, e ela pensa, vou juntar, né, periferia, mulher negra, pobre da periferia, né, e das ilhas, aí vocês imaginam, né, o que isso significa. E ela juntou tudo isso e colocou lá naquela arte que ficou linda, maravilhosa, e eu sempre digo, que todas as mulheres, que todos os movimentos sociais, que todos os negros e negras, pretos e pretas, se considerem ali homenageados e prestigiados. E ainda, para falar bem a verdade, o local que a Mona Caron escolheu é um local que aqui em Porto Alegre era um reduto de negros, né? Tem uma história muito linda ali naquele espaço, porque ali está a Ponte de Pedra, onde era um quilombo, né? Toda aquela região ali eram de quilombos. Para quem não sabia, acabou sabendo agora. E como a luta é grande, gurias, nós, então, eu aqui, né, eu sou educadora popular, né? Eu sou também presidenta da AfroSol, que é uma associação, e também estou coordenadora do Instituto Camélia, que foi o objeto, assim, desta nossa luta. E como nós chegamos nesse maravilhoso trabalho, né, da Rede Coop. Pois então, gurias, vocês sabem que a pandemia, ela assolou a todo o país, a nossa capital, enfim. E nós já vínhamos num trabalho com o Instituto Camélia, que é coordenado por uma mulher, Elisiane Jean, que deve estar assistindo nesse momento. E ali nós já pensávamos, né, em desenvolver o trabalho do Instituto Camélia com mulheres, né, negras e não negras, mas especialmente mulheres da periferia, ali com educação popular, né, e de formas que a gente pudesse estar desenvolvendo o trabalho com elas. E nós havíamos começado esse trabalho, né? Bom, aí chega a pandemia. E isso é um problema para todos. Nós teríamos que nos reinventar. Tão logo a gente deu conta, então, né, de podermos estar desenvolvendo
projetos, né, a fim de que nós pudéssemos dar sequência ao grande trabalho que já vinha sendo desenvolvido com encontros, né, de mulheres, com oficinas no Instituto Camélia. Também não posso esquecer da Isabel, senão ela vai ficar magoadinha, da Cibele. Enfim, gente, o Instituto Camélia é tocada por uma mulherada assim ferrenha, uma mulherada que luta muito, né? E é bem diverso, tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de movimentos sociais do campo, mulheres dos movimentos sociais da cidade. A gente fez uma salada e deu tudo certo. Mas como é que eu chego no Instituto Camélia? Chego no Instituto Camélia através dos movimentos sociais. Né? Nós procurávamos, naquele momento, com um grupo de mulheres já aqui da Afrosol, né? Um espaço onde nós pudéssemos estar trabalhando, e aí, naquele momento, por lives, né? Por encontros aí com as redes sociais, para podermos manter o grupo unido. Foi quando nós tivemos a maravilhosa ideia de construir uma rede quitanda de mulheres negras no primeiro momento. Então, a gente, através dos projetos, a gente conseguiu buscar lá na Bahia, gente. Veja como são difíceis as coisas, né? E principalmente para nós mulheres, né? Vamos combinar. Quando chega lá para os homens, né? É aquela coisa toda. Quando chega para mulheres, temos que olhar, temos que ver. Mas nós somos lutadoras. E a gente não para no meio do caminho. Com isso, foi aprovado este primeiro projeto, né? Que vocês sabem que essa questão de projetos é bastante complicado, né? Mas a gente botou a cara e conseguimos lá, então, com o Fundo Baobá, escrever, então, uma parte deste grupo. E nós fomos contempladas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, foram muitas entidades contempladas, e o Instituto, né? No caso, nós, as mulheres, fomos contempladas. Mas qual era o nosso pensamento? Nosso pensamento é audacioso, gente, bem audacioso. Levar comida saudável, alimento saudável para a periferia, mas numa conexão com as mulheres do campo, homens e mulheres do campo, com as mulheres na cidade. Né? E para isso nós precisamos, então, nos encontrar, né, com o povo das cooperativas, para que nós pudéssemos conversar, para que eles entendessem qual era a nossa ideia. E a nossa ideia, gente, olha, ela é muito grande. Vamos construir muitas quitandas. Mas, nesse primeiro momento, com esse recurso, nós conseguimos, então, colocar de pé 3 quitandas, né? E quitanda com K, olha a nossa audácia. Por quê? Porque tem tudo a ver com a língua, né? Com o idioma Kibundo, né? Que usam muito o K. Com isso, então, nós conseguimos, com esse projeto lá da Bahia, então, conseguimos montar essas 3 quitandas, mas já, então, antecipadamente, o diálogo, e aí o Charles foi muito crucial, né, nessa história, a Michele também, que está aqui junto com a gente, para que a gente pudesse fazer essa amarração, né, amarrar tudo direitinho. Muitas pessoas nos ajudaram, né, no Instituto Camélia, mas o Charles, assim, ele foi muito, muito importante para que nos levasse, para que nós pudéssemos fazer o diálogo. E aí, gurias, explodiu. A gente conseguiu inaugurar as 3 quitandas com alimento saudável, né, alimento sem agrotóxico, com um trabalho maravilhoso, que é um trabalho que a gente tem que exaltar muito, de quem está lá no campo, plantando, passando trabalho, né? E que a gente sabe que dá trabalho plantar, gente. A gente tem este trabalho assim no mais alto pódio, porque é um trabalho necessário, né, para a sobrevivência dos seres humanos, e é um trabalho que a gente sabe que é pouco reconhecido. Com isso, feito essas redes, nós, então, passamos a ter, a constituir esses alimentos através das cooperativas, né? Então, da Rede Coop, né? E quero dizer para vocês que foi muito importante naquele momento, porque se nós não tivéssemos o apoio, e isso a gente tem que dizer, né?
porque nós tivemos que fazer muitas redes, mas naquele momento, o que nós pensávamos de obter esse alimento, não tem a questão daquele atravessador e todo aquele processo que vocês sabem, que quando chega lá na periferia, nem chega na periferia, porque o alimento saudável, ele não chega na periferia, porque o preço é imensurável, né? Então, as pessoas não conseguem adquirir. Então, foi muito importante o papel dessa nossa aproximação com as cooperativas. E se não fosse a Rede Coop, com certeza, gente, naquele momento, nós não conseguiríamos, né, trazer o sol, né, iluminar mais esse sol para dentro desse nosso projeto. Então, nós começamos com uma quitanda na Ilha da Pintada, que é a quitanda da Bia, a quitanda na Vila Jardim, que é a quitanda da Isa, e uma quitanda em Viamão, né, que era com a Jana de Odé. E a partir daí, gente, a gente, então, quando fez essa rede, qual era a nossa preocupação? Que todos tivessem um ganho. É óbvio que nós precisamos muito, e ainda estamos, né, nesta caminhada, né? Temos nos encontrado, temos dialogado sobre isso. Porque o nosso projeto é audacioso. Começamos com os 3, já vamos inaugurar mais 2, e o grande projeto é termos uma quitanda em cada periferia dessa cidade, levando o alimento saudável para a periferia com preço popular. Isso é alimentação saudável por um valor que a periferia possa adquirir. Então, nesse momento, foi muito importante esta parceria, esta rede forte, este diálogo que nós temos com as cooperativas. A Rede Coop, nesse momento, foi e está sendo muito importante para nós, porque não é fácil. Se eu disser para vocês que está sendo fácil para eles e fácil para nós, não, nada na vida é fácil. Mas a gente tem que ir à luta, a gente não pode desistir. E esse não desistir é pensar sempre no outro, e pensar nos outros, e não somente pensar em nós. E juntar, né, unir esse trabalho lá do campo e trazer para junto dessa preocupação e esse cuidado que nós mulheres temos com a vida, porque a vida, ela passa pelo nosso corpo. É nós que trazemos a humanidade, né, para a vida. Então, logo, o alimento que nós comemos, ele é importante, né, para que nós sejamos realmente saudáveis. E a gente sabe que tem muita porcaria por aí, né? Vamos combinar. E quanto à luta, né, é isso, mulher negra na periferia. E quando a gente fala de luta das mulheres, são as negras, são as brancas, são as pretas, são as mulheres índias, são as ciganas, são as mulheres de periferia, né? Porque nós somos uma legião muito grande, mas nós somos corajosas. E eu tenho certeza que em cada canto deste país, em cada canto desta capital, em cada periferia, tem uma mulher fazendo acontecer, né? Fazendo acontecer, empreendendo, né? E criando coisas que possam modificar a vida daquele território, né? E a gente tem a oportunidade de conversar com muitas mulheres, né? E eu, aqui no território das ilhas, gente, é bastante complicado, né? A gente consegue, então, dar esse passo, né? Com outros trabalhos que vinham sendo feitos, e hoje, então, se tem esse reconhecimento, não só pelo trabalho das quitandas, porque, assim, quando eu falo na quitanda, gente, não é a questão de ser comércio, porque comércio já é uma palavra por si só, não gosto, mas é a questão de poder conversar com a comunidade, fazer com que a comunidade entenda que a Constituição, lá na Constituição diz que eles têm esse direito de ter essa alimentação saudável, e que cabe a cada um de nós buscar este caminho. Então, é esta história da Negra Bia, né, desta negra nesse território, e de todos os negros, de todos os homens e mulheres deste território, e dizer para vocês que mesmo nas ilhas, o maior número de as chamadas lideranças são de mulheres, não são de homens, e cada uma delas numa luta, numa labuta, no dia a dia, né, fazendo acontecer. E nesses 250 anos de Porto Alegre, a gente sempre costuma dizer, né,
Porto Alegre sempre fica de costa para as ilhas. Pois eis que, nesses 250 anos, a gente pediu, então, que Porto Alegre fique de frente para nós, que as ilhas são de frente para Porto Alegre, né? Fique de frente para nós. E essa questão da quitanda, o trabalho das mulheres, nós conseguimos também, através da mídia, aquela mídia que não é nossa, né? A gente conseguiu fazer muito barulho. Conseguimos, nesta caminhada, uma rede muito importante de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Então, também tivemos aqui a oportunidade de conseguir parceiros muito importantes, né? Como a Fienza, a Coca-Cola Fienza e tantos outros, né? Que estão a nos ajudar nesta caminhada. E é essa a minha história. A minha história é igual à história de muitas e tantas mulheres que estão espalhadas por esta capital e por estas comunidades afora. Trabalhos lindos que a gente nem consegue imaginar. Tudo bem, Bia. Lindo. Obrigada pela tua contribuição. Eu quero corrigir aqui, tá? O prédio não é do centro administrativo, é do Dyer, né? Mas é ali do lado. Então todo mundo pensa, né? Eu sou é ali no centro administrativo, é no Dyer. E é um muralismo de 65 metros no centro de Porto Alegre. Então, é um negócio gigante mesmo, então estou corrigindo aqui. Bia, então, AfroSul, Quitandas, Instituto Camélias, Rede Coop, tudo isso junto e misturado, fez essa história toda aí que tu apresentou para nós, com a força das mulheres da periferia, com a força das mulheres negras, representadas hoje aqui na tua pessoa. Obrigada pela presença, obrigada pela tua fala. Nós vamos ouvir agora a Michele Berzolin, que é presidenta da Comafit e é coordenadora da Cressol. A Michele, que é super conhecida, e já está conhecida, né, nas redes, nas telas, né, na Globo, apresentando aí o trabalho que ela vem desenvolvendo junto à agricultura familiar, como é importante uma mulher liderando esses processos. E a gente, Michele, quer te ouvir hoje aqui, trazendo também toda essa não só os desafios e as conquistas, né, que tu tivesses aí para chegar como uma liderança na tua cooperativa, na cooperativa que tu representas, como que foi esse trabalho junto com a Rede Coop, né, como chegou essa parceria com a Rede Coop, e também ouvir um pouco sobre essa questão, se tu pudesse falar sobre essa questão da estiagem, né, agora, há poucas horas atrás, os movimentos sociais ocuparam a Secretaria de Agricultura, pedindo, então, um retorno do governo do Estado em relação à situação dos agricultores, das agricultoras, que passam por uma estiagem brutal e que não tem nenhum auxílio do poder estatal, nenhum auxílio do Estado, nenhum gesto público que possa não facilitar, mas qual é a palavra? Melhorar a condição de trabalho desses agricultores, dessas agricultoras que estão passando por essa situação tão difícil. Mas, Michele, a gente quer te ouvir. Aí, nossa presidenta, por favor, é contigo. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Bom, a história da Michele começa lá atrás, né? Quando eu apenas estudava, ia para a faculdade, cursava matemática, trabalhava no comércio local. E aí eu me deparei que não era aquilo que eu queria, né, para a minha vida. O que eu queria era ajudar o desenvolvimento da nossa região aqui, dos nossos agricultores. Mas, enfim, eu passei um tempo fazendo feiras com a minha família, né, trabalhando em conjunto. A gente vendia de porta em porta os alimentos produzidos, nossos e dos vizinhos também. Eu começo a fazer um curso de açaicultora através do Pronatec no ano de 2014, e aí eu conheço a Comafit, né? Um dos temas do curso era ir numa dessas reuniões da Comafit, uma reunião de comunidade, que a Comafit faz todos os anos, reúne os agricultores para discutir todos os temas ali das suas comunidades, né?
tanto os problemas que acontecem durante o ano, mas também as coisas que a gente pode estar trabalhando em conjunto, as definições dos agricultores e o rumo que a cooperativa ela deve seguir, né? E aí, a primeira reunião que eu participo o tema é mulher. Aquela época, a Comafit não tinha quase mulheres associadas e tentava buscar esse aumento, essa participação das mulheres. E de cara, naquela noite lá, participando, já foi assim, né, discutido, né, essa questão do machismo, né, porque as mulheres ficavam em casa, lavando louça, lavando roupa, sendo que trabalhavam o dia inteiro na propriedade, ajudando ali, né, lado a lado. E na hora das reuniões, das tomadas de decisões sobre o que iriam plantar, né, a que preço iriam comercializar os produtos, elas não estavam lá, né. Então, aí houve diversas discussões, a Emater foi muito parceira em todos esses processos, ocorreu várias formações, e hoje a gente consegue aí encontrar dentro do Conselho Fiscal metade mulheres, vendo várias jovens aí participando dentro da cooperativa, tanto as meninas quanto os meninos, enfim, né, tocando as propriedades, e a gente consegue perceber que é possível, que dá, né, e lugar de mulher é onde ela quiser estar, ela vai estar lá. E durante esse tempo eu fui coordenadora de produção da Comafit, lá em 2015, abriu a vaga, eu me inscrevi, inclusive foi a única mulher que participou da seleção, os outros eram homens, e aí deu tudo certo, né? Foi abrindo os caminhos. Os agricultores na época eram um pouco resistentes, assim, né, por ser uma mulher lá na propriedade, chegando, né, para discutir sobre os alimentos. Lá vem a fiscal, né, veio fiscalizar para ver se a gente está plantando ou não, sabe? Tinha todo um receio, assim, perante a isso. Só que aí depois, durante as reuniões, as conversas, né, com todos os agricultores e as agricultoras, eles foram compreendendo, sim, que dá certo, tá aí, né, e que não tem nenhum problema ser uma mulher. Mas no começo foi bem complicado, assim, essa questão do machismo, assim, sabe? Tu perceber que a informação não chegava para ti. Eles preferiam entrar em contato com outro colaborador da cooperativa lá para definir as questões, mas não ela. Mas aí, com o tempo, a gente vai conseguindo mostrar o nosso trabalho aí e vai se destacando e eles conseguem perceber que, enfim, né? Tudo é questão de tempo e mostrar o trabalho que a gente é capaz de fazer. Acho que, sem dúvida, é o principal. Aí, depois fui convidada pelo Conselho Administrativo, fui vice-presidenta, hoje estou como presidenta. E logo após estar como presidenta da Comafit, recebo a notícia de estar na Forbes, que foi muito emocionante, assim. A gente não ficou sabendo antes, a gente ficou sabendo depois, mas ninguém acreditava, sabe? E aí tu abria aquela notícia e tu vê, sabe? Não, tá aí, ó. Tem uma presidenta de uma pequena cooperativa de agricultores do litoral norte do Rio Grande do Sul na Forbes, na lista da Forbes. Então, isso é uma emoção muito grande para todos nós. Acho que todas nós, mulheres, se sentiram representadas nesse dia. Todas nós, empreendedoras aí que corremos atrás para fazer a coisa acontecer, se sentimos representadas naquele dia. Então, é com muito orgulho, assim, que eu posso falar que isso realmente aconteceu. E aconteceu não foi por dinheiro, por ser uma das cooperativas que mais faturam aí no Brasil. Aconteceu por ser uma conquista mesmo de uma pequena cooperativa de agricultores, que consegue fazer a diferença na sua região. Então, isso é muito forte, né, para todos nós, assim. E com todo esse contexto aí, a gente vem lutando, vem o cenário de pandemia, assim, são muitas as questões, a gente vê, assim, o faturamento da cooperativa que decaiu com a pandemia, a gente teve que lutar muito, correr muito atrás, todos os empreendimentos passaram por isso, né, não só a Comafit, diversas cooperativas a gente vê aí que fechou as portas, a gente organizou cestas de entregas aí no litoral, todo o litoral norte, região de
Porto Alegre, a gente entregou alguma coisa também, fez parceria com a Girassol, que também foi muito importante nesse processo aí, nos ajudou em várias questões. E conseguimos, assim, não deixar a cooperativa fechar as portas, assim, e não deixar os agricultores perderem todos os seus produtos. A gente correu atrás e fez a coisa acontecer, assim, toda a equipe, assim, unida conseguiu dar a volta, porque o cenário da pandemia, assim, foi bem complicado. E hoje a gente já percebe que diversas, né, chamadas públicas que a gente entrega, né, que a gente participa, que é o principal mercado da Comafite, já estão aí, né, com os cronogramas para a gente começar a entregar. Porém, a gente se vê em outro cenário, como mesmo a Ariane, né, falou sobre a questão da estiagem. Porque aí estamos com diversas chamadas, né, para entregar os alimentos para as escolas e não temos os produtos, os alimentos. E por quê, pessoal? Porque assim, ó, nesse cenário de estiagem, né, da seca e no geral, dos insumos altíssimos, todas essas questões que ocorrem no nosso país inteiro, que todos nós sabemos, né, que não são favoráveis muitas vezes ao pequeno agricultor familiar, prejudicaram muito. Muitos agricultores hoje, eles não têm condições de bancar com os insumos aí altíssimos para colocar nas suas propriedades. E a gente sabe que o governo precisa tomar alguma medida para fortalecer os pequenos agricultores. Porque hoje ele colocou lá as suas mudas na terra, as suas sementes, muitas vezes não tem condições de ter uma irrigação lá na propriedade, porque a gente sabe que tem um custo alto, né, para ter. Coloca lá na terra, não chove naquela semana, não está uma condição climática ideal para aquele alimento e acaba perdendo tudo. Ou seja, todo o investimento que ele fez ali naquela lavoura foi-se. E aí, como que ele vai conseguir produzir novamente se ele não colheu nada daquela produção ali, daquela lavoura ali? Perdeu tudo. Então, hoje a gente precisa que o nosso governo aí pense em alguma estratégia para ajudar os agricultores familiares, os pequenos agricultores, que tem algum subsídio, alguma questão onde vai ajudar eles a conseguir, né, dar a volta aí e conseguir estar colocando os produtos aí, porque hoje se vocês forem no mercado, no supermercado, por exemplo, e aí a gente entra em outra questão, que é a agricultura familiar, que coloca os alimentos nas nossas prateleiras aí, para quem não sabe. Por quê? Vocês vão lá e vão olhar quanto que está o preço dos alimentos. Todo mundo já se deparou com o preço, né, dos alimentos lá, da agricultura, lá nas prateleiras dos supermercados. Quanto que está o quilo da cenoura? Quanto que está o quilo do tomate? Então, não são os pequenos agricultores que estão colocando esses alimentos lá na sua prateleira do supermercado. Vocês podem buscar o histórico que não vão encontrar. Não são pequenos agricultores. Porque os pequenos agricultores, eles não estão conseguindo, gente. E tá na hora de todo mundo acordar e dar as mãos para fazer a coisa acontecer. Porque senão vai ser muito complicado a nossa realidade. Já está, né? Mas vai ser pior ainda. É um desabafo assim também, né? Mas é a nossa realidade. Porque hoje, se o pequeno agricultor ele não estiver fortalecido, ele não conseguir ter a produção do seu alimento lá, infelizmente os brasileiros eles vão ficar sem o alimento lá nos supermercados, nas suas feiras, enfim. Não vai ter esses alimentos para nós, pelo menos num valor justo, tanto para o agricultor quanto para o consumidor final, para ser consumido. Então, são coisas que a gente precisa estar debatendo aí, né? É isso, Michele? Acho que seria isso, assim, depois a gente, acredito que vai ter perguntas, vai ter questões aí que a gente pode estar debatendo. Eu queria complementar aqui, enquanto eu
Tô mediando a live e vou olhando as notícias aqui para que tem a ver com o debate que a gente está fazendo, né? Então, as reivindicações aí dos movimentos sociais hoje, junto à Secretaria da Agricultura, é a liberação do auxílio emergencial no valor de um salário mínimo por família, atingiria 137 mil famílias, e a outra medida é um crédito de 10 mil por família sem juros, que atingiria 40 mil famílias no estado. O problema é que as medidas foram anunciadas, mas como a gente está bem acostumado nesse governo, não foram cumpridas. Então, por isso está sendo ocupada a Secretaria de Agricultura, porque os movimentos sociais representantes desses agricultores, dessas agricultoras, desses trabalhadores e trabalhadoras que a Michele citou agora, né, não tem retorno nenhum. Ou seja, as pessoas vão lá, são recebidas, mas não tem retorno, né? Não tem nenhuma resposta concreta do que vai ser feito num setor que é estratégico, que é a agricultura, né, que garante a alimentação da população gaúcha e que o governo do estado trata dessa maneira, né, anunciando coisas para fora e não cumprindo, como eu falei, né, já está bem acostumada. Mas, Michele, eu acho que bem importante essas coisas que tu traz, uma jovem menina do interior, né, que chega num espaço de liderança aí, nesse setor, que é um setor eminentemente liderado por homens, mas construído por muitas mulheres, e que as mulheres acabam não conseguindo estar à frente, né, desses processos, sejam das cooperativas, seja de empreendimentos, enfim, né? Não é diferente em outros espaços que a gente está acostumada a militar. Eu, por exemplo, sou militante da Marcha Mundial de Mulheres, sou advogada, trabalho na Assembleia Legislativa, e no direito é assim, né, na política é assim, só o feminismo para libertar a gente mesmo e para movimentar essas correntes que acabam muitas vezes nos segurando, né, fazem com que a gente muitas vezes não consiga expandir a nossa, mesmo tendo capacidade, mesmo tendo disposição. O machismo e o racismo estruturantes da sociedade brasileira fazem com que esses elementos sejam impeditivos para que as mulheres possam ascender em vários setores da sociedade brasileira. Mas, falando um pouquinho até disso, eu queria ouvir agora a Tanara, que é presidenta da Girassol, que é uma cooperativa de consumo, diferente do que a Michele explicou ali, que é a organização, então, dos produtos. A Girassol, então, comercializa esses produtos lá na ponta, né? Tem essa parceria também, não só com a Comafit, mas, claro, nós estamos falando hoje aqui das mulheres que lideram empreendimentos e cooperativas na Rede Coop, que é essa rede de cooperativas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E queria te ouvir um pouco disso, né, Tanara? Desafios aí, as conquistas que tu tiveste como presidenta, mas como o machismo, o racismo, a misoginia, esses aspectos estruturantes, né, da sociedade brasileira acabaram influenciando para que tu pudesse também ser essa presidenta hoje, porque a gente acaba se rebelando, né, contra essa condição toda de opressão. Então a gente queria te ouvir, Tanara, seja bem-vinda. Obrigada, Ariane, obrigada à Rede Coop pelo convite. Bom, contando um pouco, iniciando, né, a minha fala um pouco sobre a minha história, eu cheguei na Girassol em 2017, então a retomada da Girassol foi em 2016, e eu vim morar em Porto Alegre em 2017, quando eu comecei a participar muito devagar, assim, de reuniões, encontros e conversas da Girassol, e com a intenção de aprender mesmo, porque essa lida e essa realidade de cooperativa, de autogestão, de economia solidária, não era uma formação minha anterior. E então eu vim, né, a intenção de participar das reuniões e ouvir muito era nesse sentido de aprender e descobrir e entender aonde eu estava, né, aonde eu estava me colocando ali. E, enfim, aí eu trabalhei a partir disso em diversos lugares dentro da Girassol. Então fui coordenadora de comunicação,
trabalhei como a gente faz até hoje, não só na gestão, mas também na parte operacional. Então, eu dou expediente aqui no armazém, já montei cestas que foram entregues nas casas das pessoas, enfim, a gente faz de tudo um pouco aqui, né? Até que na nossa Assembleia Eleitoral, foi em 2020, né, eu acho, a gente, então, que pra, assim, foi um passo muito grande na história da Girassol e especialmente muito simbólico, que foi, então, eleger a primeira coordenadora, primeira presidenta, né, como vocês estão chamando, da Girassol. É muito simbólico, né? Eu acho que estava, como o pessoal todo dizia, estava na hora de ser uma mulher. Eu acho que a gente traz, sim, uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de fazer as coisas, e que eu acho que é muito bonito, assim, né? Claro que quando eu cheguei, a Girassol já tinha uma história, a Girassol já era uma cooperativa relativamente conhecida, já era uma cooperativa que tinha uma trajetória, e, bom, nós fizemos 16 anos agora em março, então, quando eu cheguei na Girassol, já existia essa história, e que a partir de 2017, então, eu passei a ajudar a construir. Mas eu não tenho dúvida que o fato de ser de ter uma liderança feminina e de mais do que isso, foi a primeira vez que a Girassol teve tanto no seu conselho administrativo quanto no seu conselho fiscal paridade de gênero. Então a gente tem homens e mulheres no mesmo número nesses dois conselhos estatutários da cooperativa. Então isso é extremamente importante, e é importante não só pelo dia a dia mesmo, pelo que a gente faz, as coisas que a gente constrói, e por estar nesses espaços ajudando contribuindo nesses debates, né, que só esses espaços nos dão a oportunidade, mas também como história mesmo, como movimento histórico e simbólico dentro da cooperativa. Então, a gente sempre fica, né, aqui a gente fala a primeira mulher, a única, a Michele falou, a única mulher lá quando se inscreveu lá na Comafit, enfim, a gente fica, de alguma forma, orgulhosa com isso, né? A primeira mulher presidenta da Girassol. Ok, mas chega, né? A gente não quer ser mais a primeira das coisas ou a única das coisas. Enquanto a gente for a primeira, a única, quer dizer que a coisa não está bem, quer dizer que ainda estamos bem longe do razoável. Porque se a gente é a única, quer dizer que tem uma mulher e quantos homens fazendo isso nesses espaços. Então, eu acho que a gente que sirva, eu acho, né? Como tanto no meu caso, quanto no caso da Bia, o caso da Michele, que sirva de, ok, somos as primeiras, mas que sirva para abrir portas, e que essas portas sirvam para que outras mulheres passem por ela, pelo menos na mesma quantidade que homens passam. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. E eu acho que também essa importância da gente estar aqui hoje. Existe a importância hoje a Girassol ter uma coordenadora mulher, mas existe também a importância de, a partir de agora, que venham outras, né? Que não seja só eu. Então, e a mesma coisa a Michele, que não seja só a Michele, que nas próximas lideranças aí que sejam também femininas, ou que a gente ocupe, passe a ocupar cada vez mais os espaços. Eu não tenho dúvidas, e aí, claro, falo no âmbito da Girassol, das cooperativas, mas também de todos os espaços que a gente vem construindo, que a gente vem conquistando. Eu não tenho dúvidas que nós já tivemos muitas conquistas, e eu acho que essa live é uma prova disso, né? Chamar 3 lideranças femininas para dar os seus relatos, o relato da sua história, significa que nós tivemos e estamos tendo conquistas, mas a gente não pode achar que é isso, que acabou, que chegamos. Nós não chegamos, e a gente está bem longe de chegar. E aí, de novo, eu ressalto, o fato de eu ser a primeira coordenadora da Girassol significa que nós estamos longe de chegar, né? Então, temos sim, e eu posso dizer aqui da minha realidade, temos sim
muitas conquistas, temos, eu digo temos da minha gestão, então, sob a minha coordenação, mas um grupo de coordenação, né? Somos 5 pessoas na coordenação, 2 homens e 3 mulheres, e então isso é uma conquista muito grande, é uma conquista mesmo. Agora, não dá para dizer que é fácil, não dá para dizer que não tem desafios, que não tem, inclusive, certas dificuldades muito reais, assim, e que sim, machucam a gente, que sim, nos fazem, inclusive, falando com bastante sinceridade aqui, nos fazem, inclusive, nos dão vontade de desistir. Não é sempre muito bom, não é sempre com muita fortaleza que a gente vai, com muita força. A gente, às vezes, e eu digo por mim, pelo menos, eu titubeio muitas vezes, e no início mais que agora, mas ainda assim, porque é isso, a gente vive num sistema patriarcal, isso a gente sabe, e a gente, portanto, precisa constantemente, de alguma forma, educar os nossos homens, sejam mais perto ou mais distante de nós, para que respeitem e legitimem, e mais do que isso, vibrem com as nossas conquistas. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. A gente consegue, no máximo, claro que dependendo do homem mais ou menos, mas a gente consegue, no máximo, que a maioria suporte a gente ali. Que a gente diz, ok, legal uma mulher, mas legitima essa autoridade, legitima essa liderança, e essa parte é mais difícil. E é difícil aqui na Girassol, é difícil em todos os espaços. A gente vê muito isso, por exemplo, que dá para ser um exemplo com mais, inclusive, muito mais visibilidade dentro da política. É muito legal eleger mulher, é muito legal o partido que tem muita mulher candidata e tal. Só que na hora que elas são eleitas, como é que funciona? Como é que é o trabalho dessas mulheres? Como é que é o dia a dia dessas mulheres dentro dos espaços de poder? Não é muito mais difícil. Nara, então, aquelas mulheres difíceis de conviver, sabe? Elas são difíceis. Elas são brabas. Kelly tá rindo lá, porque devem chamá-la de difícil também. A Tamara eu já sei que chama, então. É isso, assim, se a mulher, aquela velha história que a gente fala há bastante tempo, se a mulher falar mais alto, se a mulher se impõe mais, se a mulher, enfim, impõe regras, é porque ela é a difícil, ela é a raivosa, ela é a grosseira, e isso a gente sabe disso, a gente lida com isso. E muitas vezes, eu de novo, assim, sendo muito sincera, muitas vezes é nesse lugar que eu titubeio também, entende? Será que eu tô sendo braba demais? Será que eu tô sendo mandona demais? Será que eu tô sendo raivosa demais? Será que eu preciso falar mais baixo? Será que... E aí a gente entra, e aí como diz a Ariane, tá aí o feminismo para nos libertar. Aí a gente se dá conta, a gente sabe que não. A gente titubeia, a gente pensa 2 vezes, mas no fundo a gente sabe que não. E a gente, através do nosso trabalho, dá a volta por cima e segue lutando e segue, do nosso jeito, fazendo o melhor que a gente pode, o melhor possível. Mas então, voltando aí para essa, já que o tema é mulheres na Rede Coop, eu imagino que todas as mulheres também por dentro da Rede Coop passem por isso, porque não é diferente sempre quando tem... Porque em todos os espaços que a gente vai atuar, ou na maioria deles, a maioria é homens. Então, tirando espaços de limpeza e cuidado, a maioria é de homens, né? Então, sempre vai ter. Sempre que os espaços... Quer dizer, sempre. Até agora, sempre. Eu espero que as futuras gerações aí mudem essa realidade. Mas até agora, sempre. A gente sempre tem, como dizer, abrir picada com a mão, né? Porque a gente está acostumada, e eu acho que, voltando a essa história da nossa insegurança, muitas vezes, a gente não está acostumado nesse lugar. Porque, historicamente, esse lugar não é nosso. O homem parece que já nasce líder. O homem já nasce podendo falar alto. O homem já nasce sendo elogiado por falar, por gritar, por ser...
E isso é uma construção, isso não é biológico, isso não é um tem um gene e outro não tem. Isso é construção cultural, isso é construção social. E, bom, se isso é construído, se isso um dia foi construído, se alguém algum dia disse que esse é o certo, bom, então está na hora, já passou da hora, inclusive, da gente parar e desconstruir isso e construir outra coisa. Construir uma realidade que seja, sim, de espaço para lideranças masculinas, mas que, de forma igual, tenham espaços para lideranças femininas. E que essas duas lideranças convivam em harmonia. Não tem nenhum problema, e a gente não tem nenhum problema que haja lideranças masculinas. Gostamos muito de muitas delas, admiramos muitas delas. Agora, que ela não seja a regra, né? Que a liderança masculina não seja a regra, e que o jeito de fazer masculino não seja a regra, ou seja, que a gente seja a exceção. Então, eu acho que é essa a nossa luta, assim, e eu acho que dentro de espaços como a Girassol, como o Instituto Camélia, como a Comafit, como a Rede Coop, a gente sabe que são espaços que possivelmente ou provavelmente aconteça esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, eu acho isso é importante dizer, que também são espaços que a gente sabe que, de alguma forma, são diferenciados. Então, a gente, no mínimo, sabe que são espaços que a gente pode dizer, olha, isso aqui não é para fazer, isso aqui não é para falar. A liderança aqui sou eu, entende? Então, a gente sabe que, na maioria dos espaços, a mulher passa por isso e fica quieta, porque não tem a legitimidade para dizer, olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui não é assim, vamos mudar essa realidade, não vamos mais falar isso, não vamos... E isso, claro, o tema aqui é mulheres, mas aí também não estou no meu lugar de fala, mas eu acho que é isso com relação ao feminismo, com relação ao machismo, nesse caso, mas com relação ao racismo, né? Com relação aqui em especial com mulheres negras. A gente sabe que esses espaços são mais livres, são mais abertos para a gente poder, pelo menos, reclamar. E dizer, bom, se a gente vive esse machismo também dentro desses espaços, pelo menos aqui a gente pode dizer só um pouquinho, que não é assim, que isso eu não vou aceitar mais. Então, eu acho que é a partir desses espaços que a gente consegue, e dessas lideranças femininas, que a gente consegue abranger, e eu acho que essa é uma grande importância da gente ter essas lideranças femininas, que é conseguir abranger essa legitimidade de dizer, não vou aceitar mais para outros espaços, que hoje não tem isso. Que hoje não existe, a mulher ainda não tem essa voz para dizer, só um pouquinho, não, isso não está certo, e isso tu não vai mais fazer comigo. Então, e isso eu digo muito concretamente, porque já aconteceu aqui na Girassol, de eu e as meninas que fazem, né, que fazemos parte da Girassol, dizer, não, só um pouquinho, isso aqui eu ouvi de ti e eu não vou ouvir mais. Então, eu acho que isso é importante. A gente vai seguir, infelizmente, tendo que se deparar com esse tipo de coisa, com esse tipo de realidade, mas estão aí esses espaços mais desconstruídos, ou mais dispostos a se desconstruírem, e, portanto, os homens que fazem parte desses espaços também mais dispostos a caminharem conosco como aliados nessa luta, que eu acho que isso é extremamente importante, e a partir disso, nos legitimarem e vibrarem com as nossas conquistas e com as nossas lideranças, e, consequentemente, a gente conseguir que outros espaços, e aí eu trago também as futuras gerações, as crianças, né, que estão vindo aí, e principalmente os meninos, que venham, que ocupem esses outros espaços com essa mente, com essa consciência de que não tem problema nenhum, como diz a Michelle, não tem problema nenhum ser mulher, não tem problema nenhum da gente ser mulher e da gente ocupar os espaços. E a gente ocupar espaços não significa que homens não possam ocupar, ou que homens sejam menos homens por não estarem em espaços de poder ou de liderança. Então, eu acho que isso é importante da gente falar, assim, e pensar nesse mundo mais generoso para todo mundo, né?
com homens e mulheres sendo aliados das lutas, com negros e não negros, negras e não negras, aliados dessas lutas que são tão importantes. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue, que a gente busca aí, que a gente vai chegar num mundo, numa sociedade mais justa para todo mundo, e que tem espaço para todo mundo, e que tem a voz para todo mundo. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que, e é isso, essa minha experiência na Girassol cada vez mais me mostra isso, e quando eu vejo cada vez mais mulheres ocupando esse espaço de liderança, esses espaços de voz, e de poder de voz, eu tenho mais esperança de que a gente chegue nessa sociedade mais justa para todo mundo. Obrigada, Tanara. Maravilha. Enquanto a Tanara ia falando, eu ia anotando aqui algumas coisas. Na verdade, a gente tratou hoje aqui, né, pessoal, da ocupação de espaços de poder. Nós não estamos falando de qualquer espaço aqui também, né? São cooperativas, são empreendimentos, são espaços de liderança e que, por óbvio, para chegar até ali, né, até lá, vocês passaram por várias coisas, foi o que a gente contou um pouco aqui, mas, sem dúvida, não deixa de ser um espaço de poder. É um espaço de poder e como todos os espaços de poder que as mulheres ocupam, a gente enfrenta, né, a violência, o preconceito, a falta de solidariedade dos colegas, essa questão que a Tanara coloca aí de não vibrar junto com a gente, não tá na mesma vibe, né? A vibração não é para te acender, é para te... Não, fica ali, tá bom ali, deixa que aqui a gurizada vai, né, dominar. Então, sem dúvida, assim, a gente não é uma questão nem um pouco de vitimização, mas é uma questão de compreender o mundo que nós vivemos. E se a gente não compreende onde a gente está, a sociedade que a gente está e quais são as coisas que nós queremos mudar, bom, a gente, né, vai ficar parado no mesmo lugar. E é fundamental que a gente possa ter esses espaços de debate. Eu queria, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade em relação aqui ao convite da Rede Coop de poder participar e mediar esse debate aqui com essas mulheres maravilhosas. Várias pessoas entraram, agora eu vi que o Didi está falando ali, isso aí, gurias, né? A Varine Alado passou por aqui, tá ali de novo, ó. A Luna Martins, o André Momba, que o Bruno que estava escrevendo ali, o Jairo Bowler, acho que é Bowler, não tenho certeza. A Elisângela Souza passou para nos dar oi ali, ó, a Elis Jean. O presidente da Rede Coop, o Charles, está desde o início ali escrevendo, né, nos dando um ânimo aqui para começar a live. Então, acho que foi uma oportunidade muito bacana. Sem dúvida, Tanara, o patriarcado faz a gente nos questionarmos, né? Será que é isso mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Será que eu não estou fazendo isso? Porque a ideia é essa, né? Nos colocar numa condição de culpa, de insegurança, da gente ficar se questionando para não conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. E aí vem um homem e ocupa esse espaço, porque afinal, né, ela é indecisa, ela é insegura, ela não conseguiu. E se ela consegue, pessoal, as meninas aqui que conseguiram, né, são difíceis, não são fáceis de lidar. Fulana, né, aquela ali é boca braba, né, coisa difícil. Então, como a Michelle tá rindo lá, porque deve, né, a Bia agora eu vou passar as falas para os últimos... as saudações finais aqui, as considerações finais, e aí quero ouvir um pouco de vocês isso aí, para essas mulheres difíceis e maravilhosas que nós conversamos hoje aqui, ouvir um pouquinho a Bia também em relação a isso. A gente falou, né, Bia, sobre o racismo, sobre essas correntes aí que não nos deixam nos libertar muitas vezes, e o quanto o feminismo... eu lembro aqui da Rede de Economia Solidária e Feminista, que tem lá o banner, eu estou vendo aqui, tá correto, né, Tanara? Lá atrás, que é um espaço de empoderamento das mulheres, né, de construção da autonomia financeira. Por isso essa questão do cooperativismo é tão importante, né, a rede de comércio justo, isso tudo que vocês, né, trabalham é fundamental para que a gente possa, nesse espaço
do patriarcado, né, do capitalismo, a gente possa pensar uma alternativa diferente, uma alternativa que enfrente o capitalismo, que enfrente o patriarcado, né? Nós não queremos ser nem exploradas pelo patriarcado e nem exploradas pelo capitalismo e nem oprimidas pelo patriarcado. Nós não aceitamos isso. Nós queremos uma nova sociedade. Isso é o feminismo que faz, né? O feminismo, a participação das mulheres, dos homens, das crianças, porque o feminismo é para todo mundo, é a construção de uma nova sociedade calcada muito mais na solidariedade, na cooperação, no afeto e no amor do que qualquer outra coisa, e não na competição e no individualismo, que é o que o capitalismo e o patriarcado muitas vezes nos impõem. Então, pessoal, para a gente ficar menos difícil, não ser tão bruta, tão gritona, tão isso, tão aquilo, vejam, esta é a maneira que nos ensinaram a ocupar um espaço de poder, né? E para nos mantermos ali, não é nada fácil. Então, muitas vezes, a gente acaba reproduzindo comportamentos masculinos, porque a nossa feminilidade, muitas vezes, né, o ser feminina, não é nem um pouco aceito. É visto como insegurança, como falta de competência, né, como, enfim, vários estereótipos aí que nem vale a pena aqui tratar. Mas é que é importante a gente reafirmar isso, né? Essas mulheres difíceis são as mulheres que estão abrindo caminhos, como outras que já passaram, abriram para nós. E a gente segue abrindo esse caminho para as próximas gerações que vêm depois de nós. Então, quero passar para vocês aí, para as considerações finais. Por favor, Bia, 5 minutos para as suas considerações. Tem que abrir o microfone, Bia, querida. Tem que abrir o microfone. Não deu. Então, meu povo, está aberto? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Estão ouvindo agora? Então. Sim, pode falar. Você sabe que nos povos tradicionais de matriz africana, e nós, especialmente do povo banto, o comando é das mulheres. Nós são as matriarcas aqui, que é para nos dar o caminho, né? Então, não tem essa coisa, né, de ser o homem. São as mulheres, né? E quero dizer para vocês que essa questão das mulheres, nós mulheres estávamos no poder, para as negras, ainda hoje, em pleno século XXI, a coisa é muito complicada, porque eles não querem ver uma cara preta no poder. Eles não querem ver uma cara preta dizendo o que um branco tem que fazer, né? Mas está em nós mudar esta questão. E o nosso papel, ele é muito importante nesse momento, gurias, porque é a partir daí que a gente vai abrindo o caminho, e vocês já disseram isso, vai abrindo o caminho para os que virão. E, principalmente, a gente levar força para essas mulheres que ainda, tanto negras como não negras, não conseguiram ainda a sair desse patamar de medo, porque tu é louca, porque tu é frágil, e a gente tem que dizer sim, porque são essas palavras que são ditas para nós, né? Porque tu tá na TPM, porque tu é muito mimada. Não, nós somos força e nós somos poder. E se não fosse assim, esses homens não estariam aí, porque somos nós mulheres que damos a vida a eles. Então, a gente tem que ter esta consciência de que nós temos o poder, sim. Bom, temos muito a derrubar, derrubaremos. E eu digo isso para vocês, se hoje eu estou aqui nessa live maravilhosa na Rede COP, é porque as minhas ancestrais lutaram para que eu estivesse aqui, e numa condição muito pior do que as mulheres brancas. E não só eu, como tantas outras pretas hoje estão falando e fazendo. Então, é esse o nosso papel, sim, gurias, é levar coragem para as outras e dizer que façam. Seja da forma que for, comecem, iniciem e não baixem a cabeça, porque esses homens têm mais que nos agradecer. Queremos eles do nosso lado? Queremos, mas já foi dito aqui, né? Não é
Ah, está do meu lado porque eu te tenho por carinho. Não, me tem porque eu sou capaz. Me tem nesse espaço porque eu sou capaz e eu mostrei aqui vim e o que posso fazer. Que possamos caminhar junto igualitariamente e que possamos no futuro, eu não vou estar mais aqui, né? Mas que eu possa olhar e dizer, chegamos num patamar, né? Mas vamos à luta, meninas. E nós não temos medo da luta. E é isso. Muito linda. Bia. Axé, Bia. Oxalá. Axé, muita força, vigor. É verdade. Muito linda a fala. Obrigada pela tua participação, Bia. Parabéns pelo teu trabalho. Passar para a Michele para ela fazer as considerações finais dela aí. Michele. Bom, pessoal, depois das palavras maravilhosas da Bia aí, né? De tanta luta, né? Tanta coragem, tanta resistência. Poder conhecer um pouquinho da história ali do Camélia, né? Do Instituto Camélia, do Quitandas, né? Do trabalho da Bia lá na comunidade. Uma história muito bonita, né? Muito orgulho, Bia. Muito orgulho mesmo. Então, são histórias de luta, de coragem, de persistência e que estão aí, né? Na Rede Coop, que eu queria colocar até uma ênfase um pouquinho aí que eu não consegui falar antes da Rede Coop ali, que também a Rede Coop ela foi vamos dizer que uma sementinha que saiu da Comafit e que a gente colocou muita força assim para dar certo aí, e hoje são mais de 40 cooperativas no estado. E eu tenho muito orgulho de falar que a Michele estava lá fazendo parte, né, dessa história e está aí até hoje, colocando força lá para que aconteça. Hoje a gente tem a nossa filial em Porto Alegre, foi muita luta, muita batalha, e a gente está lá, né? E se Deus quiser, vamos estar nesse caminho aí prosperando a agricultura familiar e podendo colocar os nossos alimentos produzidos por homens, por mulheres, por jovens, nas nossas comunidades, através das quitandas, na nossa girassol aí também, né? Os alimentos orgânicos produzidos por as nossas agricultoras. Então, só aí a gente já consegue perceber, né, o quanto a gente conseguiu conquistar nesse tempo todo. Ainda são muitas lutas, muitas batalhas. A gente sabe aí no nosso dia a dia tudo que a gente passa. Por mais que a gente seja forte, né? Muitas vezes dá vontade de sair correndo, mas a gente vai lá, continua, não deixa se abater, porque a gente vai para reuniões que muitas vezes é 2, 3 mulheres e vários homens aí, e a gente percebe que muitas vezes, se a gente não gritar um pouquinho aí, né, Ariane? A gente não consegue ter a força aí, né, para colocar a nossa opinião, manifestar ali as nossas ideias e os nossos objetivos que a gente tem. Mas a gente está aí, né, representando também a nossa Rede Coop nessa live, para também mostrar, né, que através da união a gente consegue muitas coisas. Porque a Rede Coop é uma união de várias cooperativas, vários empreendimentos aí do estado, e que é um início de muitas coisas boas também. Porque eu imagino, assim, a minha expectativa lá no futuro é que seja, né, uma rede cooperativista em cada estado e que a gente possa construir aí no país inteiro, né? Uma construção do país inteiro, onde a gente pode estar debatendo todas essas questões com maior força, né? Maior persistência aí, cada vez mais crescendo, né? E fazendo os nossos agricultores e agricultoras familiares prosperar, assim, e escoar os alimentos de qualidade, assim, poder chegar em diversas quitandas, né, Bia, aí, em toda a região, e poder estar consumindo os alimentos produzidos lá por os agricultores e agricultoras familiares de Itati, de Terra de Areia, de Três Forquilhas e de tantas outras cidades aí, assim como através da Girassol.
eu fico muito, assim, orgulhosa de saber tudo que a gente construiu até hoje, e isso é o que dá gás para a gente lutar por muito mais. Então, eu queria agradecer, né, por esse convite hoje, estar aqui participando e estar fortalecendo cada vez mais a nossa história e contando aí para mais pessoas e fazendo com que as pessoas elas consigam entender o que é a agricultura familiar de fato, o que é a construção, né, que traz a agricultura familiar e todas as nossas lutas e de todas as comunidades. E um grande abraço a todos e todas. Valeu, Michele, parabéns, obrigada pela participação. Enquanto tu falava, eu pensava aqui, né, a gente está mesmo na resistência nessa live. São mulheres e mulheres que trabalham com o cooperativismo, a agricultura familiar, a comida sem veneno. Por que eu estou dizendo isso? Porque foram um dos principais, estão entre os principais setores atacados pelos atuais governos, né? Pelo governo Bolsonaro. Foi liberado todo tipo de agrotóxico, né? A violência contra a mulher e todas as violências de gênero também estão liberadas, né? As instituições faliram e nós estamos falando aqui de como eu falei, dois setores, duas áreas, melhor falando, né? Mas da população feminina e dessa parte aí da agricultura, do cooperativismo, que foram totalmente atacados, né? As políticas públicas nessas áreas não avançaram nesses últimos governos, ao contrário, foram muito atacadas. Hoje eu ouvi ainda os meninos da FETAG lá dizendo que o governo do estado foi o pior governo da história para a agricultura familiar, este atual governo estadual. Bom, Bolsonaro a gente não precisa nem falar. Então, é importante também a gente se dê conta desse processo que a gente está vivendo e quanto essa live representa resistência, né? Luta e resistência por um novo futuro que a gente quer e que a gente está construindo e que logo ali a gente vai colher. Então, por favor, falando em colheita, né? Vamos fazer aí, como é o Lula aqui, né? Faz aquelas coisas. Então, Tanara, por favor, as tuas considerações finais para a gente ir acabando aqui a nossa live. Maravilha. Não, só então, bom, primeiro é isso, né? De novo, agradecer imensamente a lembrança do nome da Girassol, né? Que faz parte, né? Eu não falei no início, mas por óbvio a gente faz parte da Rede Coop, nós somos uma das cooperativas que fazem parte da Rede Coop. E aí, então, muito obrigada por a gente estar aqui, por a gente estar conseguir nos proporcionar, então, esse espaço, né, da gente poder falar e poder falar da nossa trajetória, das nossas lutas, é sempre muito importante. Espaços como esse são sempre importantes para que esse assunto não me esmoreça, né, que a gente não esmoreça e esse assunto e essa luta nossa também não caia no banal, digamos assim. Mas aí, para finalizar, então, eu queria dizer que além melhor do que uma mulher numa liderança, são várias mulheres, né? Cada uma no seu espaço. E mais do que isso, é quando essas mulheres conseguem, dentro dos seus espaços de trabalho, conseguem trabalhar juntas de forma articulada, de forma cooperada e de forma em rede. Então, quando a gente trabalha, é o caso, então, né, das cooperativas da Rede Coop, que tem esse trabalho em rede, mas em especial da RESF, aqui, que a Ariane citou. Nós somos uma rede de comercialização que estamos em 11 estados, e é isso, nós somos muitas mulheres, que eu acho que quase 2.000 mulheres que trabalham por dentro, então, na lógica da economia feminista, na lógica da economia solidária, e que, portanto, juntam as forças para se revitalizar, para tirar uma da outra e se trocar essas energias que só a gente consegue, só o encontro de mulheres consegue fazer isso, e que, sim, toda essa bruxaria que a gente faz entre nós se concretiza em geração de renda, se concretiza em comercialização, se concretiza em circuito de comercialização por dentro da rede. Então,
termino com essa mensagem assim do quanto é importante nós mulheres ocuparmos esses espaços, mas mais do que isso, trabalharmos de forma unida, de forma conjunta e sempre sendo próximas e amigas e irmãs umas das outras. Quando a gente diz, né, que quando a gente se junta, a gente fica mais forte. É isso, assim, é como o rio, né? Não dizem que as mulheres que nós somos como o rio, que vai juntando as águas e vai ficando mais forte? Exatamente, era o que eu ia dizer enquanto tu falava. É isso. A gente vai juntando as forças e vai juntando as dores também que a gente tem, e que são muito nossas, é muito peculiar de cada mulher, e cada um com as suas dores individuais também. E a gente vai juntando tudo isso e vai ficando mais forte. E quando a gente traz toda essa força, essas mãos dadas para o nosso trabalho, para os nossos espaços de liderança e de fazer diário mesmo, a gente faz muito melhor e faz de uma forma com muita força mesmo, com muita vitalidade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, que a gente se junte e faça, tanto na vida quanto no trabalho, coisas muito mais bonitas e muito mais fortes e que perpetuem aí para as futuras gerações também. Muito obrigado por essa noite, foi lindo demais. Valeu, Tanara. Obrigada, gente. Bom, eu vou finalizando por aqui. Eu vi que o Bizarro também, o nosso colega ali, nosso companheiro, passou dando a sua saudação para nós. Eu vou encerrando, então, essa live, agradecendo todas e todos que nos acompanharam, fazendo uma saudação, mais uma vez, especial às meninas que compuseram aqui a bancada desse debate, dessa live, e agradecendo a oportunidade de poder mediar esse debate. E é isso, né? A Tanara falou, e eu vou repetir, as mulheres são como águas, crescem quando se juntam. E é a partir daí que nós temos que construir uma nova sociedade, um novo caminho, né, com a força das mulheres ao lado dos homens, né? Mas com a nossa força, com a nossa liderança e com o nosso jeito. Deixa a gente trabalhar, né? Como a gente quer ser, como a gente pode ser, como a gente se sente melhor, né? A gente quer ser livre para estar aonde a gente quiser, como disse a Michele. Até porque lugar de mulher é onde ela quiser. É isso, gente. Boa noite. Obrigada.